Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Café com Testemunho. E hoje nós temos um convidado aqui muito especial, que é o nosso irmão pastor Joel Moreira. E antes de nós iniciarmos esse bate-papo aqui, tenho certeza que o pastor Joel tem muito a agregar. E tudo que for falado aqui, tenho certeza que vai edificar a minha vida, a minha fé e também a sua do outro lado. Mas antes de tudo isso, nós vamos orar e logo nós vamos iniciar o nosso podcast desse dia. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, quero te agradecer pela vida do pastor Joel Moreira, da irmã Clementina, da sua família. Pai, te agradecer por ele ter aceitado esse humilde convite de estar aqui conosco, compartilhando de tudo aquilo que o Senhor já fez na vida dele, Senhor. Tenho certeza que através do testemunho dele, muitas vidas serão edificadas. Sim. Creio que até muito mais, além de ser edificada, ser curada, ser alcançada, ser restaurada, sim, porque tudo que o Senhor fez na vida dele foi pelo poder da palavra, foi pelo poder do Evangelho. E eu quero te pedir, Senhor, ser conosco nesse bate-papo, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai do Senhor, pastor Joel. Amém. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Obrigado por o senhor estar aqui conosco, participando do nosso podcast. Pastor, deixa eu tomar um café, que não dá para iniciar sem o meu pretinho aqui. Pastor Joel, o senhor nasceu num berço evangélico, o senhor sempre foi crente. Como que começa a sua história no cristianismo? Bem, minha história começa assim. Eu fui criado com os meus avós. Certo. E quando meus avós me pegaram para criar, eu tinha 4 anos de idade. Nossa, pequeno. É. E aí, o meu avô já tinha se convertido aqui na Assembleia de Deus, em Comandante Sampaio. Certo. Naquela época. E ali ele foi levando eu para a igreja, desde pequeno, acompanhando na escola bíblica dominical, nos trabalhos da igreja. Sim. E fui crescendo. Toda a minha fase de adolescência, juventude, foi ali na igreja de Comandante Sampaio. Certo. Então, naquela época, nós íamos muito nos cultos, também nos lares. Tinha muito culto nas casas. Cantei um tempo com a mocidade, com a juventude, certo, da nossa igreja. Cantei um tempo no coral também da igreja de Comandante Sampaio. Que maravilha! Participei de muitos trabalhos de evangelismo, culto aos ar livres, né, com os pastores da época. Quando nós fala Comandante Sampaio, nós está falando o tal Clemente ali? Isso, onde está agora o pastor Clemente. Ah, sim, que é a sede ali. Isso, que é a sede do setor de Osasco. Certo. Que é Comandante Sampaio. Certo. E já na juventude... Sempre, na juventude continuou crente ou teve uma deslizada? Não, aí... Isso, teve sim. Uma fase que eu saí fora da igreja. Certo. Nesta época, eu saí, conheci o mundo. Sim. E lá no mundo, encontrei com mais 2 companheiros, que era Gideão Sampaio. Que era da igreja. Da igreja. Crescemos junto na igreja. E Daniel Sampaio. Meu Deus! Chegamos, conheceu o mundo na sua parte de totalidade, até em drogas. Nossa! Nós chegamos a participar junto. Então, aquela frase que alguns falam, uma vez crente, sempre crente, se nascer no berço evangélico não desvia. Isso é muito sujeito, né? Não, isso é muito... Você sabe que tem movimentos religiosos
que pregam isso aí, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Sim. E nós não cremos jamais nesse tipo de versão que fala. Sim. Não. Salvo para sempre se você ficar firme. Sim. Né? Sim. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Sim. Ok? Sim. Agora, me distanciei um tempo. Mas aí, Deus, pela sua misericórdia, e meu avô, que orava muito por mim nas madrugadas. Meu avô orava muito por mim. Quantas das vezes eu peguei na escalada da noite orando Nossa. por mim? E uma irmã também, que morava perto de casa, que congregava na igreja Cristo Liberta, ali perto de casa, que era o presidente pastor Alfredo Tiesi, que ainda está vivo, mas ele está com mais de 90 anos agora. Nossa. Ela passava e falava assim para mim: eu estou orando. Antes de Jesus me levar, eu vou ver você de volta no caminho de Deus. Meu Deus. E foi dito e feito. Passei por um processo, quase que morri, mas Jesus teve misericórdia, me alcançou, voltei para a igreja, a irmã viu isso acontecer, depois Jesus levou ela embora. Meu Deus. Só que naquela época, quando eu voltei para a igreja, eu não voltei na Assembleia de Deus em Comandante Sampaio. Certo. Eu voltei na Igreja Presbiteriana Renovada do Vila Pestana. Que é Osasco. Osasco. Certo. Era um barracão de madeira na época. Lá, aí eu voltei para a igreja. O pastor Joel, amigo meu, Joel Bittencourt, que ministrou a palavra nesta noite. Eu voltei para Jesus chorando. Ele me ajudou. Foi um grande companheirismo meu. Estamos falando de que ano aí, mais ou menos, pastor? 1900... Olha, isso aí já era ali, tipo, na década de 80. Certo. Tinha nem nascido ainda. Isso era na década de 80. Quando foi que eu passei um tempo na Presbiteriana Renovada, eu cheguei a ser lá superintendente da EBD. E na Presbiteriana Renovada, às vezes os cargos e cargo ministerial, muitas das vezes não é feito que nem a Assembleia de Deus consagra o obreiro. Lá o cargo é por eleição. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. E aí eles me colocaram o meu nome para ser eleito, para concorrer a essa eleição. E quase muita gente votou em mim na época para me ser o superintendente da escola bíblica dominical. Aí eu fiquei um tempo, trabalhei lá com eles, Deus me abençoou, participamos de muitos trabalhos, evangelismo, visita, culto ao ar livre, e fomos indo. Até que um dia eu saí da Presbiteriana Renovada e fui ajudar uma igreja, um outro ministério da Igreja Evangélica Pentecostal Nova Jerusalém, lá no Padroeiro, no Jardim Roberto. Aí ajudei a igreja lá, estava também uma dificuldade muito grande naquela época. Ajudei a igreja, na época, estava até com um problema na justiça. Ajudei os irmãos lá, venceram todas as questões, teve uma vitória muito grande. Aí quando a igreja estava toda arrumada, pintada, tudo bonita, foi aí que eu orei a Deus para voltar para o meu lugar em Comandante Sampaio. Pastor, abrindo essa oportunidade, que o senhor ficou um tempo fora da igreja, certo? A grande parte, às vezes, um público que assiste a gente não é da igreja ou se afastou da igreja. O que você diria para o pessoal que está nos assistindo, que está afastado? Compensa ficar 1 ano, 2 anos longe de Cristo? Ou está em dúvida se volta ou não? Porque eu achei interessante o senhor falar, porque às vezes tem pessoa que não quer voltar da onde saiu, mas não tem só um lugar, né? Digamos assim. Ele pode recomeçar verdade. Em outros lugares, né? E depois, que nem a sua história, Deus trabalhar e ele voltar para o lugar de origem, né? Mas hoje o que o senhor falaria para as pessoas que estão assistindo, que estão afastadas? Qual o conselho que o senhor daria? Porque eu fiquei um tempo afastado
E eu costumo dizer que não vale a pena, né? Mas dentro da experiência do senhor, o que o senhor diria para as pessoas que estão afastadas? Eu diria que voltasse o mais rápido possível. Principalmente agora, na época que estamos vivendo. Sim. Porque quantos anos se passaram? E agora a volta de Jesus está mais próxima ainda. Verdade. E quem está fora conhece a verdade. Já foi criado no caminho. Já conhece a Bíblia Sagrada, conhece a Deus, conhece a Cristo e sabe, é consciente que não tem outro caminho. Não tem, não adianta. Não adianta. E outra, aí não adianta a pessoa querer acusar a igreja, culpar pastor, culpar a igreja. Não, porque a salvação é individual. Sim. Então ele tem que tomar cuidado, porque não é o pastor, não é a igreja que vai garantir a salvação dele. Sim. Pode esquecer. Muito menos a placa da igreja. Então, ele tem que voltar para Jesus o mais rápido. Eu louvo a Deus por Deus ter misericórdia de mim. Eu não era para estar aqui. O que eu já passei na minha vida, que eu já... Vamos dizer que eu já tive de cara a cara com a morte. Sim. Que não era, já era para estar morto há muito tempo. Sim. Mas Deus, pela sua misericórdia, me alcançou. Além do meu avô, que muito orou por mim, outros irmãos muito oraram por mim. Então eu voltei rápido. Né? Sim, sim, sim. Voltei e estou até hoje. Então não adianta. Não compensa continuar essa vida fora dos caminhos do Senhor. Não adianta. Então fica aí para você o conselho do nosso pastor Joel. Se você está afastado, volte o mais rápido possível. Seja na sua igreja de origem ou seja em outro lugar, né? Mas volta para Jesus, porque nós sabemos que logo Jesus vai voltar. E o desejo de Deus é que você se salve, que todos se salvem. Mas continuando, pastor, aí o senhor foi lá retornou para o Jardim Roberto. Só que daí... Não. Veja bem. Quando eu fui ajudar na igreja evangélica, a Pentecostal Nova Jerusalém nessa época, eu saí de lá, eu voltei para a minha igreja, na minha origem, Comandante Sampaio. Certo. E quem estava pastoreando nessa época era o pastor Gumercindo de Campos Leite. Saudosa memória, que era, além de ser o pastor de Osasco, ele era o vice-presidente do Ministério do Ipiranga, do nosso pastor Alfredo Requidal, de saudosa memória. Certo. Isso aí já era a segunda gestão do pastor Gumercindo. Porque na primeira gestão dele, quando ele dirigiu o Comandante Sampaio, eu era adolescente. Ah, sim. Entendeu? Entendi. Antes de eu me desviar de sair fora do caminho do Senhor. Eu era adolescente. A irmã Francisca, que é a viúva do pastor Gumercindo Campos Leite, naquela época ela foi minha professora da Escola Bíblica Dominical. A filha dele, a irmã Mira, que hoje ela casou com um pastor, são missionários no estado do Mato Grosso, em outro ministério, outra denominação evangélica. Ela foi minha professora da IBD. Certo. Entendeu? Aí quando eu voltei depois para Comandante Sampaio, na segunda gestão do Gumercindo, aí eu falei para ele, pastor Gumercindo, eu estou voltando para o meu lugar. Aí ele perguntou, alguém expulsou o irmão daqui? Falei, não. Alguém lhe maltratou aqui, irmão? Falei, não. Então volta para o seu lugar, fica sentadinho aí. Falei, amém. Tá bom. Mas quando Deus tem um plano, um projeto na vida da gente, meu, Sim. Esquece, né? Eu tava lá, sentadinho no banco, nos cultos, eu ia lá, ficava sentado. Mas isso lá antes, lá para trás, eu já tinha dirigido cultos na Presbiteriana Renovada, já tinha dirigido cultos na Nova Jerusalém, Sim. Já tinha dirigido ponto de pregações em comunidade na Nova Jerusalém. Já tinha feito isso. Mas eu voltei para Comandante Sampaio, sentei lá e fiquei quietinho no banco, de boa, assistindo o culto.
Tô lá, uma bela terça-feira, um culto de doutrina. Estava lá o pastor José Santana, de saudosa memória. Pastor José Santana, eu não conhecia ele. Eu via os pastores, os obreiros no púlpito, normal, mas eu não tinha conhecimento assim com a maioria. Pastor Santana desceu do púlpito, eu estava sentado lá no banquinho lá, com a bastinha dele. Ele passou, olhou para mim assim e falou, preciso de você. Eita! Falei, eu? Você mesmo. Como assim o senhor precisa de mim? Você não quer ir trabalhar comigo na obra lá em Pirituba? Falei, vamos lá. Vamos embora. Rapaz. Aí eu falei, então amanhã você esteja na minha casa, dei endereço, tudo. Você era solteiro? Solteiro. Certo. Solteiro. Aí eu fui. Que doido. Meu amigo, quando eu fui quarta-feira na igreja de Pirituba, lá no bairro chamado Jardim Maristela, a igreja, o templo fica no fim da rua, do lado de uma grande comunidade no bairro chamado Monte Alegre, lá no Jaraguá. Uma comunidade. Uhum. O primeiro dia que eu fui no culto, a primeira noite, ali já foi a prova, já foi o teste. Ai, meu Deus. Que se é um obreiro medroso, Ai, meu Deus. se é um obreiro que tem medo, no outro dia eu não voltava mais lá. No primeiro culto, à noite, nós estávamos lá na igreja. A rua, a igreja de lateral, e bem de frente da porta da igreja, assim, de lateral, um bar e uma mesa de sinuca, de jogo de sinuca, bem na frente da porta da igreja, e os caras jogando sinuca. Nossa. Minha primeira noite nessa congregação. Nós tudo lá no púlpito. Daqui a pouco chegou uma escola de samba. Bem de frente da igreja, as moças tudo dançando. Nossa, meu Deus. Aquele carnaval, e dava risada, olhava para dentro da igreja. Aí o pastor José Santana falou, irmãos, vamos fazer uma oração agora. Vamos orar a Deus agora. Vamos orar. E eu vendo tudo aquilo. Oramos a Deus. Quando nós oramos a Deus, aí Deus manifestou a sua glória, tomou a irmã Cecília, de saudosa memória, que era a esposa do pastor Zé Santana, e Deus usou a irmã pelo dom da profecia, e Deus usava muito aquela irmã. E Deus, tomando aquela irmã, disse, não temas que eu estou com vocês neste lugar, e todos esses que levantam contra a minha obra neste lugar, eu vou tirar da face da terra. Meu Deus. E vocês verão com seus próprios olhos neste lugar, porque eis que eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Jesus. Aí passou quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo, eu fui para Araçariguama. Porque o pastor Santana era pastor de Araçariguama naquela época. E pastor dessa igreja de Pirituba. Certo. Que quando eu fui lá, quem estava dirigindo era o filho dele, que era o evangelista José Bernardes. Aí o pastor Santana, lá em Araçariguama, falou assim para mim, você lembra daquela profecia de quarta-feira que Deus falou lá? Falei, lembro. Pois é, rapaz. Ontem amanheceu um estirado na porta da igreja, mataram um lá. Jesus. Aí começou. Começou a limpa. Foi aí que o filho dele saiu e eu fiquei no lugar do filho dele para tomar conta dessa congregação, auxiliando o pastor José Santana. Eita. Aí eu fiquei em Pirituba. Ai, meu Deus. Os camaradas, os caras da pesada, ficavam tudo na frente da igreja, assim, ó, tudo sentado. E tinha culto à noite que você respirava, era cheiro de droga, que eles usavam do lado da igreja no corredor. Meu Deus. E lá comecei a trabalhar em Pirituba. Eu fiquei quase 3 anos lá.
Nossa, pastor. Começando auxiliando o pastor Santana. Naquela época, meu amigo, eles só não me mataram porque os caras eram doidos, os caras ficaram bravos comigo. Não mataram porque é Deus que guardou a minha vida. Então, só para você ter uma ideia, um pouquinho só da experiência lá dessa região. Uhum. Tinha pastor que ia lá comigo e já saía correndo de medo. Uma vez o pastor Pedro Lugo, de saudosa memória, era pastor de Osasco também, setor de Osasco. E eu estava em Pirituba lá ainda. Um dia ele foi lá, acabou o culto, ele entrou no carro, falou, vou embora, irmão, e saiu cantando o pneu, correndo. Que é perigoso, irmão, que muito perigoso. Meu Deus. E eu falei, calma, irmão Pedro Lugo, calma. Não vai acontecer nada com o senhor aqui não, fica tranquilo. Meu Deus. Fique em paz. Mas aí, um dia, a mulher, que era a dona do boteco lá do bar, que tinha sinuca na frente da igreja, mandou um recado para mim, mandou falar para mim. Que ia tocar fogo naquela igreja. Avisa esse pastorzinho aí, eu não era nem pastor, eu era cooperador. Uhum. Avisa esse pastorzinho aí que eu vou queimar essa igreja, eu vou mandar tocar fogo nessa igreja aí. Meu Deus. Aí mandou o recado. Aí o que eu fiz? Num domingo abri a Bíblia Sagrada, preguei a palavra de Deus com tanta autoridade que Deus me deu naquela noite e falei, a porta que Deus abre, ninguém vai fechar. Mas a porta que Deus fecha, ninguém vai abrir. E essa porta que está na frente da nossa igreja aí, que o diabo abriu, essa porta vai ser fechada. Eu já estou mandando o recado. Essa porta aí vai fechar. Falei, outro irmãos, recebi uma ameaça que vão tocar fogo na nossa igreja. Mas fique sabendo, quem está fazendo a ameaça, que quando você está pensando que vai tocar o fogo aqui já está caindo faz tempo. E é esse fogo aqui que vai te queimar e vai expulsar você daí. Meu Deus. Mas não deu outra, companheiro. Deu um reboliço lá, que essa mulher fechou o boteco, saiu, tá correndo até hoje. Meu Deus. Fechou o bar. Fechou o bar. E a igreja continua aberta. Meu Deus. Então, tudo isso aí nós enfrentamos. Nossa. Na região lá de Pirituba. Entendi. Entendeu? Depois, aí meu avô ficou enfermo. Sim. Aí eu tive que sair de lá para ficar em casa para cuidar do meu avô. Aí eu fiquei um tempo em Comandante Sampaio. Entendi. Entendeu? Entendi. Pastor, eu sei que é muita bagagem, mas dando um salto, depois você casou, né? Sim. Quando eu conheci a irmã Clementina, ela tinha 24 anos. E eu também 24. Olha, nessa época... Isso daí eu já não sabia que vocês tinham essa idade. Nessa época, que eu já estava em Pirituba, auxiliando o pastor José Santana, então comecei a namorar com ela, porque ela era do Belém, aqui do campo de Osasco. Uhum. E aí, às vezes, ela ia comigo lá em Pirituba, no carro do pastor Santana, da irmã Cecília, né? Tinha um Voyage, então nós ia tudo junto. E lá nós ficamos noivo, lá em Pirituba. Uhum. Ficamos noivo lá, foi até o pastor José Santana e a irmã Cecília que oraram por nós, o nosso noivado. Sim. Eu tenho as fotos até hoje lá guardadinha. Então a Clementina já me acompanhava nessa época. Certo. Entendeu? Uhum. Aí depois que eu vim embora para Comandante Sampaio, aí ela ficou comigo em Sampaio, fiquei um tempo em Sampaio. Entendeu? Aí nesse tempo foi aí que surgiu deixa eu ver aqui, 1991, que mandaram eu para dirigir Jardim Roberto. Já era a gestão do pastor Pedro Lugo Moreira, que era do setor de Osasco. Certo. Aí fui dirigir Jardim Roberto.
Foi a sua primeira igreja do Ministério do Ipiranga? Não, a primeira já foi Pirituba. Sim, verdade. Entendeu? Sim. Aí Jardim Roberto já foi a segunda. Seria a primeira casado, então? Isso, casado. Casado foi Jardim Roberto. Jardim Roberto. Já dirigiu quantas igrejas já, pastor? Bom, acredito que essa aqui de Cotia que eu estou agora deve ser a 19ª igreja. Pai, não para a 20ª igreja. Por quê? Meu Deus. Passei por Jardim Roberto, aí dirigia 2 vezes a congregação de São Vítor, 2 vezes. Dirigi 2 vezes a congregação do Parque Imperial. Depois dirigi Araçariguama, cidade de Araçariguama. Sim. Depois de Araçariguama, eu vim dirigir, vamos ver aqui, São Araçariguama. Depois eu vou lembrando aqui, por exemplo, dirigi Pinheiros, né? Figueira Grande, Santa Amaro. Sim. Depois de Figueira Grande, vim para Pinheiros. Depois de Pinheiros, fui para São Roque. São Roque. Figueira Grande. Eu fui de Figueira Grande e fui para Pirapora do Bom Jesus. Eita. Foi uma emergência que surgiu. Aí o pastor Luiz de Oliveira me chamou e falou: precisamos do irmão urgente para assumir a igreja de Pirapora do Bom Jesus antes que a igreja feche. Nossa. E eu fui para lá, naquela época, deu um rebuliço lá, meu filho. Tinha 49 membros, 40 foi embora, só ficou 9. Nossa. E eu saí da igreja de Figueira Grande com 87 membros, coral, grupo de jovens. Qual é a prova do obreiro? Sim. Agora pensa, você sair de uma igreja cheia, com coral, com tudo, e de repente você vai assumir uma igreja Tem que ter vocação mesmo, porque se não for vocação... que tinha 49, 40 foi embora, só ficou 9. E os 9 que ficou de 80 anos para cima, de 70 e poucos anos para cima. Meu Deus. Fui. Mas fui lá só para resolver um problema. E Deus deu graça, resolvemos. Aí o pastor me tirou. Foi aí que eu fui para o Parque Imperial. Fui para dirigir São Vítor. Depois aí fui depois de Pirapora, que eu fui para o Parque Imperial. Aí depois que me mandaram para Pinheiros. Aí de Pinheiros fui para São Roque. São Roque fui para o Jardim Tonato. Tonato, eu fui para Vila Marcondes, fiquei 2 anos com o pastor José Liante. Depois fui para o Maria Helena. Sim. Aí depois de Maria Helena fui para Minas Gerais, dirigi o setor de Candeias. Nossa. Depois saí de Candeias, fui para Itu. Onde nos conhecemos. Onde nós se conhecemos. Verdade. Né? Sim. E de Itu, eu fui administrar a sede no Ipiranga, nossa sede por quase 4 anos. Sim, eu lembro. Aí agora o pastor Alcides me liberou para voltar aqui para o setor de Carapicuíba, para estar junto com o pastor Liante. Aí voltei a dirigir Tonato de novo. Foram alguns meses. Sim. Aí o pastor Liante me trouxe para Vila Marcondes. Por misericórdia de Deus, me colocou do lado dele como co-pastor. Sim. Mas agora, por último, ele me liberou para estar dirigindo subsetor de Cotia aqui, na região de Cotia. Eita. Nossa. Então já deu meio caminho andado. Caminho andado, né? Pastor, eu já ouvi algumas histórias do senhor, né? Como a gente não vai ter muito tempo para destrinchar todo esse tempo que o senhor tem de ministério, mas eu queria que o pessoal escutasse algumas histórias que eu escutei. Conta aquela história pessoal do Danone. Ah, tá. Mas antes de eu falar do Danone... Tem outra aí? Eu tô lembrando aqui de Araçariguama. Certo. Quando eu fui para Araçariguama, na época, apesar que Araçariguama eu conheço desde a minha adolescência. Sim. Que eu ia na minha adolescência em Araçariguama, quando a igrejinha era lá no fundo, no quintal. Né? Depois construíram um templo na frente. E agora, hoje, nós temos uma linda igreja que foi construída, né? Sim.
Foi até o irmão pastor Francisco Muniz. Foi um grande valente naquela obra. Deixou um templo muito bonito e bem construído, né, que está lá hoje, na nossa igreja. Mas teve uma vez, companheiro, que eu fui arrumar a igreja para uma festividade. Comprei material, depósito, tudo para pintar a igreja, porque ia ter uma festa no fim da semana. E naquela noite, eu vim embora. Nós atravessamos uma ponte em cima da Castelo Branco, perto ali do lado do Vale da Benção. Sei onde é ali. E ali eu estava esperando um ônibus para me retornar. Nessa época, já era o pastor Gumercindo, que estava em Sampaio na terceira gestão dele. Que falei, na primeira gestão eu era adolescente. Sim. Na segunda gestão dele, eu já estava auxiliando o pastor José Santana, em Pirituba. E essa agora é a terceira gestão do Gumercindo. Eu estando em Araçariguama. Quando eu fui, era o pastor Pedro Lugo Moreira. Aí o Pedro Lugo saiu, voltou o Gumercindo. E quando ele chegou, eu já estava em Araçariguama. Foi aí, meu irmão, que eu fui esperar lá o ônibus na beira da rodovia da Castelo Branco. E eu estava olhando assim para o céu, tudo estrelado, aquele céu bonito. E lembrei de um pastor que ajudou muito a igreja de Araçariguama, a nossa igreja. Mas ele era um pastor da Presbiteriana Renovada. Mas ele ajudou a nossa igreja no que sentido? Ele era um grande maestro de coral. E ele levantou naquela época, na nossa igreja de Araçariguama, um lindo coral. Um lindo coral. Mais uma vez, ele foi numa convenção da Presbiteriana Renovada, e quando ele voltou da convenção da Presbiteriana, naquelas mediações, ele sofreu um acidente na Castelo Branco e veio a falecer. Meu Deus. Esse pastor. E eu lembrei dele naquela hora, eu falei assim, meu Deus, foi nessa região aqui que o pastor sofreu um acidente. Eu falei, vou ter que me afastar um pouquinho aqui, vai que meu doido aí me pega também. Olha, mas não deu outra, companheiro. Do nada, mas foi tão de repente, que o carro saiu da pista, entrou no acostamento, me pegou, jogou lá do outro lado e fui cair num buraco. Nossa, pastor do céu. Desmaiei, não vi nada. Não sei quanto tempo fiquei lá. Até que eu estava acordando assim, uma moça passou, olhou assim, ei, tem um rapaz aqui, ó. E já estava o carro da polícia, viatura lá parada. Já me socorreram. E o carro que me atropelou estava lá com as 4 rodas para cima, capotado. Meu Deus do céu. Lá era Araçariguama. Mas onde você estava, você ficou lá ou você levantou? Não, me pegaram, colocaram no carro. Misericórdia. Aí, e nisso, os irmãos, as irmãs, tudo ensaiando lá na igreja para festividade. Nossa. Nem imaginava que eu estava passando por todo esse processo. Meu Deus. Aí levaram para o hospital e falaram assim, olha, vocês têm que levar ele no hospital em Osasco, onde ele tem convênio. Que eu trabalhava naquela época na prefeitura de Osasco, que tinha convênio médico. E só tinha uma viatura fazendo as ocorrências na região. Essa viatura. Aí me colocaram no banco de trás. Quando eles saíram na Castelo Branco para pegar lá na frente para fazer o retorno, aí veio no rádio o anúncio, olha, no quilômetro 56 tem um acidente, assim, assim, assim. Aí eles olharam para trás e falaram, olha, você vai, tem que acompanhar nós aí, que é a única viatura que tem. Eu falei, vamos embora. Fazer o quê? E tô lá, deitado no banco lá, com a perna lá. Foi bem aqui, ó, o carro pegou aqui, ó. Meu Deus. E jogou lá do outro lado. Aí resolveram lá, tá eu quietinho lá na viatura. Vambora. E voltou, pegou a volta, retornando. Aí no rádio. Senhores, no quilômetro 44 tem um carro abandonado, suspeito de assalto, tal.
Aí o guarda olhou pra mim e falou, você vai ter que nos acompanhar nessa ocorrência aí, viu? Meu Deus. Falei, tudo bem, vambora. Chegou no quilômetro 44, que entrou, que saiu da Castelo, meu amigo. Só arvoredo e escuridão. Nossa. Quando eles pararam bem no lugar onde foi localizado o carro que foi roubado, o policial olhou assim para mim e falou, o negócio é o seguinte, se caso sair algum tiro aí, você se abaixa aí atrás do banco, viu? Se esconde. E você só querendo ir pro médico? Eu falei, naquela hora comecei a pedir perdão de todos os meus pecados. Ó, Jesus, se for hoje o meu dia, me perdoa aí, viu? Meu Deus. Falei, já pensei que ia sair tiroteio lá, porque era carro roubado, que eles localizaram. Sim. Mas olharam e tal. Não tinha ninguém e tal, vambora. Aí que me trouxeram em Osasco. Nossa. Aí Deus me deu esses livramentos e me deu livramento também de colocar pino no joelho, que o médico disse que ia colocar uns 3 ou 4 pinos. Mas, rapaz, Deus me deu um livramento tão grande, porque isso aí eles fizeram para ganhar dinheiro da prefeitura. Uhum. Aí Deus usou meu cunhado e falou, não, vou levar você na clínica GTO, que era uma clínica que ele tinha convênio. Não, vamos na clínica GTO. Aí levou lá, 2 puxadas que o médico deu na perna, colocou tudo no lugar. Olha. E aí Deus me renovou. Você entendeu? Aí viemos prosseguindo fazer a obra. Bom, a questão aí dessa história do Danone aí... essa daí... Já ouviu essa, amor? Deus é para quem é crente, para quem acredita na direção do Espírito, né? Sim. Um dia eu estava em casa lá, tranquilo, aí o Espírito Santo tocou no meu coração. Para 10 horas da noite, rapaz. E lá no Jardim Novo Osasco. Aí eu falei, meu Deus, mas Novo Osasco essa hora? Tá bom. Peguei o ônibus lá na Pedro Pinho e fui embora. 9 horas da noite, toquei pro Novo Osasco. Quando chegou no Novo Osasco, no ponto, tinha uma padaria aberta, o senhor tocou no meu coração. Entra nessa padaria aí. E para baixo, do lado esquerdo, descendo mais para baixo, é onde morava o irmão Samuel, a irmã Maria, com a família, as crianças. Na época era tudo pequeno, né? Sim. Tinha várias crianças. Era 2 cômodos simples, no barranco, a casa no barranco. Eu entrei na padaria e fiquei olhando. Falei, mas Jesus, o que eu vou fazer dentro da padaria essa hora? 10 horas. E olhei. Aí, quando eu virei pro balcão, tava cheio de Danone. Aí, de repente, falei pro balconista, pega todo esse Danone, tudo. Pega tudo, coloca no pacote, que eu vou levar tudo embora. O rapaz colocou os Danone, pacotou tudo. Daí, desci. Bati lá no portãozinho de madeira, na casa do irmão Samuel. Aí gritaram, quem tá aí? Eu falei, irmão Joel. Aí ele gritou, menina, desce lá, vai abrir o portãozinho pro Joel lá. Aí a menina veio, a Suzana. Hoje são tudo casados, tem filho. Eu fiquei sabendo esses dias agora, acho que tem deles que são pregadores, missionária. Olha. E eu preciso localizar esse povo, né, pra saber onde eles estão. Aí eu cheguei lá e joguei o pacote em cima da mesa e falei, tá aqui, ó, a bênção chegou. Aí o irmão Samuel, glória a Deus, glória a Deus. Crianças, vem aqui, sabe, toda aquela criançada do quarto, me rodearam. Fala pro irmão Joel o que vocês pediram para mim agora há pouco. Aí a Suzana baixou a cabecinha assim e falou, sabe o que é? Nós pedimos pro papai que nós estávamos com vontade de comer uma coisa gostosa hoje, né? E o papai falou para nós orar. Pois é, irmão Joel. Eles me pediram uma coisa gostosa, eles estavam com vontade de comer uma coisa gostosa. Aí eu falei, entra no quarto agora e vai orar, que daqui a pouco Deus vai mandar coisa gostosa para vocês. Foi dito e feito. As crianças entrou no quarto, oraram lá, e Jesus manda coisa gostosa, elas querem coisa gostosa. E eu cheguei lá com o pacote de Danone. Deu sempre usando o pastor, né? Não, deu sempre usando o pastor. E aí, foi benção, né? Porque Deus respondeu a resposta daquelas crianças.
Né? Você viu o testemunho da Heloísa falando do senhor? Vi! Foi interessante também, né? Foi. Foi interessante. Eu tava vendo ali. Onde ela vai agora, ela fala que ela orou a Deus, né? Que ela queria ir pro shopping. E falei, eu não tenho como levar você não, vai orar. Vai orar que... Aí depois do culto o senhor chamou nós para ir comer alguma coisa. E chegamos lá, demos de cara. Ela deu aquele glória a Deus lá na porta, né? Glória a Deus! Deus ouviu minha oração. Deus ouviu minha oração. Que benção, né? E outro, pastor? Outro testemunho que o senhor lembra aí, que marcou muito o senhor? Que marcou? Que marcou, tipo assim... ou que o senhor foi bênção na vida de alguém, ou que Deus fez na sua vida e usou alguém para te socorrer. Ah, meu amigo, já são vários. Eu imagino. Porque quando a gente cuida da obra de Deus com prazer, com alegria, porque todo esse tempo que eu tenho dirigido igreja, algumas vezes ia de carro, né? Com alguns irmãos, mas a maioria é tudo de condução. É trem, é metrô, é ônibus. Toda a minha vida foi tomando condução, porque até hoje eu não dirijo, né? Uhum. Já tive oportunidade para tirar carta, tudo, mas não tenho, eu, particularmente, eu não tenho essa vocação. Infelizmente. Mas quando eu fui para Pinheiros, eu estava atendendo a obra de Deus, o pastor Alcides Fávaro me chamou, né? Falou, você vai assumir a igreja de Pinheiros próximo domingo. Para mim. Aí assumi. Na época, foi uma fase difícil também lá que nós enfrentamos, mas Deus abençoou, entrou com a providência. Sim. Né? Deu graça, foi resolvido tudo. Mas interessante que um dia eu estava na fila da reunião de obreiros do Ipiranga, né? Uhum. E lá veio uma irmã, a irmã Marta. Essa irmã, o senhor já recolheu ela. Essa irmã Marta foi passando, cumprimentando os obreiros. Aí, quando chegou em mim, ela olhou para mim e falou, irmão Joel, olha, por esses dias, Deus vai te dar um veículo. E pá, deu aquela rajada de língua. Aleluia. Falei, amém. Eu tô aguardando essa promessa. Eita glória. Amém. Aí eu fiquei, vai. Não sei como, né? Porque eu não dirijo, não sei dirigir, não tenho carta. Mas tudo bem. Aí o obreiro gritou atrás de mim, ô, Joel, recebe a bênção, irmão. Amém, amém, amém. Tá. Aí quando eu fui para Pinheiros, tem lá o irmão Marcos, que congrega lá há muitos anos. E era porteiro. E um dia ele me chamou e falou assim, pastor Joel, ó, eu vou fazer uma promessa com o irmão aqui. Pois não, meu Marcos. Todo o domingo, terminou o culto, eu vou levar o senhor para sua casa. Amém. Pois é, todo domingo ele me levava para casa, no Monza. Uhum. Um dia ele falou assim, ô Joel, eu quero que o senhor ore a Deus por mim, que eu estou com uma causa na justiça. Eu falei, tá bom. E se eu ganhar essa causa, o senhor também será abençoado. Amém. Vamos orar, irmãos. Entregar na mão de Deus. Tá, vamos orar. Quando chegou numa terça-feira, que eu estava fazendo 2 anos certinho que eu estava em Pinheiros. 2 anos. Eu estava trabalhando em Ipiranga na sede, pastor José Liante me chamou na sala dele. Eu preciso falar com você, rapaz. Ah, sentei, pois não, meu pastor? Pode me falar. Eu estou indo para São Roque hoje. Você não quer ir comigo? Eu falei, vamos embora.
Ora, vai ter um porém. Falei, qual porém? Vou te dar posse hoje, em São Roque. Nossa. Na terça-feira, que tá fazendo 2 anos, certinho em Pinheiros. Falei, amém. Vamos embora. Agora, se eu chego e falar, ô pastor, peraí, tô fazendo 2 anos hoje lá, deixa pelo menos ficar mais um pouco, comemorar, ou, né? Falei, não. Mas assume a igreja hoje em São Roque, vamos embora. Aí cheguei em casa, falei, minha esposa, minha filha, se arruma, que nós vamos sair agora, vou ter que passar o Roque. Fazer o que em São Roque? Pastor Liantes daqui a pouco tá passando aí, vai pegar nós. Mas o que ele vai fazer lá? Ela vai cultuar lá, ele quer que eu vou com ele. E teu porém, viu, filha? Eu vou assumir São Roque hoje. Aí minha esposa, não acredito. Não estou acreditando que eu estou ouvindo. Meu Deus, pois pode acreditar, companheira. Nossa. Nós vamos assumir São Roque hoje. Fui lá terça-feira, assumi a igreja de São Roque. No sábado foi a minha despedida em Pinheiros. Foi uma festa linda, a igreja cheia. Deus me honrou. Fui embora. Só que aí eu já esqueci do carro, da promessa. Pouco tempo que eu estava em São Roque, convidei a missionária Helenice, de saudosa memória, que o senhor há pouco tempo recolheu ela, missionária Helenice, que era do Belém, para pregar lá. Tanto é que essa missionária Helenice, Deus usou ela para falar comigo em Pinheiros, antes de eu ir para São Roque. Quando ela pregou lá, ela no final do culto me chamou e falou, ó, coloca o mais urgente aí, o que você tiver de colocar, porque por esses dias Deus está tirando você daqui e está levando para um lugar maior. Foi o que aconteceu quando fui para São Roque. Aí logo marquei um trabalho para levar a irmã Helenice para pregar lá. Certo. Aí quem que eu chamo? O irmão Marcos, que tem o Moza. Falei, Marcos, você me leva a missionária Helenice lá em São Roque? Leva o pastor Joel, vamos embora. Marcamos, pegamos a irmã Helenice na casa dela e fomos embora pela Raposo Tavares para São Roque. Aí dentro do carro eu disse, estava a irmã Helenice atrás, a minha esposa. Falei, irmã Helenice, isso aqui agora é o meu caminho da roça, viu? Ela, oh, glória a Deus, irmão Joel, glória a Deus. Mas, irmão Joel, a irmã Helenice, irmão Joel, eu tenho algo para lhe dizer. Falei, pois não. Por esses dias, Deus está te dando um veículo para você, dentro do carro. Nossa. Esse irmão Marcos, glória a Deus, irmã, eu creio nessa palavra. Levamos ela, trouxemos. Não demorou muitos dias, o irmão Elias, lá de Pinheiros, me liga. Ô Joel, tem uma novidade pro irmão. Pois não, pastor. Irmão Elias, olha, irmão Marcos foi abençoado. Aí o irmão deu um glória a Deus dentro do carro, né? Sim. Glória a Deus, irmã, eu creio. Fomos para São Roque. A irmã Helenice pregou a palavra de Deus, tudo, né? Sim. Voltamos. Foi aí depois que o irmão Elias me ligou. Ô Joel, o irmão Marcos ganhou a questão e mandou falar pro irmão que aquele Monza lá é seu. Oh, glória. Agora, o interessante de tudo isso é que naquela época eu morava em 2 cômodos. E a minha vontade era aumentar minha casa, construir mais 2 cômodos. Sim. Aí eu falei, irmão Elias, olha, amém, glória a Deus por isso, agradeço, mas fala para o irmão Marcos se ele não pode vender esse Monza, em vez de me dar o carro, me dá em valores. Porque eu preciso aumentar minha casinha, né? Eu moro só em 2 cômodos. Tá bom, irmão Joel, vou falar com ele. Aí ele ligou para o Marcos, aí ele retornou a ligação depois e falou, irmão Joel, o Marcos mandou falar para o irmão que o carro é seu. Agora ele perguntou quanto mais ou menos o irmão vai precisar para
gastar aí nessa construção, fazer a sua aula. Naquela época, eu falei, irmão, eu acho que uns R$2.500 já ajuda, né? Aí ele voltou a falar com o irmão Marcos, ele me retornou e falou, irmão Joel, olha, ele vai te dar o carro e vai te depositar mais R$5.000 na sua conta. Meu Deus. É Deus cuidando de nós. É Deus cuidando. Aí, realmente, nessa época eu morava aqui no Jardim Tonato, na casa do pastor Glauco, e eu dirigia São Roque. O irmão foi lá, levou o carro, mandou trocar todos os 4 amortecedores do carro, tudo novo, zerado, pneu novo. Levou o moça lá e me deu a chave, tá aqui. Essa bênção é sua, esse carro é seu. Glória a Deus. E depositou 5.000, mas vou te falar, esse carro também foi uma bênção na minha vida. Foi uma bênção muito... Eu não dirijo, não sou motorista, mas alguns dirigiram comigo, Sim. usamos esse carro na obra, para fazer a obra. Sim. Esse carro, conseguimos fazer um refinanciamento no Banco Itaú. Sim. Paguei todo o refinanciamento, construí minha casinha e Deus me abençoou. Glória a Deus. Entendeu? Entendi. Mas é tudo isso, é Deus cuidando de nós. É Deus Eu não tinha Sim. aquela ansiedade. Ai, quando vai vir esse carro? Ai, nem liguei, rapaz, nem esquentei a cabeça. Entendi. Eu só falei para ele, irmão, vamos orar. Vamos lá. Está na mão de Deus. E ele venceu, ganhou, Deus deu a sentença, estou lá na sentença, Sim. e eu fui abençoado. Entendeu? Tremendo, pastor Joel. Só que eu vejo assim, pastor, para nós finalizar, tanto testemunho do senhor, é que o senhor é um abençoador nato. Eu falo porque eu lembro que quando nós assumimos Ourinhos, né? Nós assumimos Ourinhos, e assim que nós assumimos em dezembro, né, amor? Dezembro, depois veio a pandemia em março veio a pandemia. E as igrejas fechou, a gente passando todo um processo. E eu lembro que do nada o senhor falou, mandar uma bencinha para você lá. Quando eu fui ver lá, R$400. Então, para nós que estava naquela situação, veio como uma providência de Deus. E a lei da semeadura, ela é perfeita, pastor. Quando você planta, você colhe. Então, eu creio que tudo que Deus fez na vida do senhor, porque o senhor é um semeador, né? Você semeia na vida das pessoas, tanto em carinho, como gesto, financeiramente. Então, a sua disposição chega a ser assustadora, né, amor? Às vezes, né, comenta aqui, fala, Deus, na vida do pastor Joel, porque é uma disposição assustadora. Pastor, quero agradecer um pouco que o senhor compartilhou aí com a gente. Nós vai ter que fazer nós vai fazer a parte 2. Vamos fazer a parte 2, porque é muita coisa, né? Tem muita coisa. É muita coisa. Tá bom? Que Deus continue abençoando o senhor, a irmã Clementina, os meninos. Amém. Você aí também possa meditar nesse testemunho, que você possa compartilhar esse testemunho. Comente aí, eu conheci alguma pessoa que você é da época do pastor Joel. Conheci, põe aí nos seus comentários. Isso, tá bom? põe aí. Se inscreva no canal. Pastor, se despede aí, qual que seria a última palavra para o senhor aí, despedindo do pessoal? Para quem está nos ouvindo aí, eu desejo a bênção de Deus para todos, que Deus abençoe a todos vocês. Não desanime, não perca a esperança. Verdade. Né? Processo que nós passamos. Na parte 2 eu vou contar para vocês algumas provas que eu passei, que quase que eu fui para o andar de cima. Meu Deus. Mas não é o tempo, né? Não é a hora. Verdade. E eu estou por aqui ainda, viu? Vá pro pessoal se inscrever no canal aí. Se inscreva aí, que vale a pena vir aqui, viu? Vale a pena. Deus abençoe a todos. Irmãos, fica na paz. Até o próximo. Amém.